sobre a segunda geração de computadores. Foi em 1959 a 1964. Foi caracterizado pela criação de transitores e que vieram substituir as válvulas eletrônicas. Os transitores, além de serem menores, era mais eficiente, mais barato e gasta menos energia. Tradic, da Bell Laboratories, em 1954. Foi o primeiro modelo de computador 100% transitorizado. Foi o Tradic. O TRA significa transitor, o D, digital e o C, computer. Bom dia, meu nome é Carol. Eu vou falar um pouco sobre os transistores. Bom, como você já sabe, na segunda geração foi substituída a válvula eletrônica pelos transistores. E é isso que eu vou falar hoje. O transistor é um dispositivo semicondutor feito de silício ou germânio usado para amplificar ou atenuar a intensidade da corrente elétrica. Os transistores são como interruptores de circuitos eletrônicos. Seu uso mais comum é nos processadores de computadores e estão presentes nos circuitos integrados utilizados em circuitos elétricos de diversas máquinas. Outro fato interessante é que o primeiro transistor era muito grande, mas não demorou muito para que ele fosse aperfeiçoado. Durante a década de 1950, o transistor foi aperfeiçoado e passou gradualmente a dominar a indústria, substituindo as problemáticas válvulas. Os modelos foram diminuindo e foram se tornando mais rápidos. Alguns transistores da época poderiam até operar em 100 MHz. Bom dia, meu nome é Júlio e eu vou falar sobre outros avanços e inovações da segunda geração de computadores. Além do desenvolvimento de transistores, outra grande alteração que ocorreu com o desenvolvimento de computadores de segunda geração foi relacionado com a capacidade de armazenamento. Computadores de primeira geração não têm a capacidade de armazenar suas instruções internamente. Computadores de segunda geração, no entanto, têm a capacidade de armazenar suas instruções de uso em sua memória, que tinha avançado do tambor magnético para a tecnologia de núcleo magnético, complementando os sistemas de fita magnética e possibilitando ao usuário acesso rápido aos dados desejados. Vários novos utilitários também estavam disponíveis com o desenvolvimento de computadores de segunda geração, muitos dos quais ainda estão em uso hoje em dia. Computadores de segunda geração foram os primeiros a apresentar ferramentas tais como impressoras, sistemas de armazenamento em disco e operacionais, que foram muitas vezes utilizados para operações financeiras. Estes avanços permitiram usuários de computador ter um melhor controle de seus registros e provocou o aumento do uso de computador nas operações do dia a dia. Oi, meu nome é Luiz e eu vou falar um pouco sobre os computadores da segunda geração. Tem o PDI-1, que foi o primeiro computador da série de Corporação de Equipamento Digital. Foi o primeiro a ser produzido em 1959. É famoso devido ao facto de ter sido a criação mais importante na cultura de ranking, no MIT e de Bolt, no Beranek e o Neumann. O PDP também foi o Harvard original, usado para jogar o primeiro videojogo na história dos minicomputadores de Steve. O IBM 7030, também conhecido por Strix, foi o primeiro supercomputador lançado na segunda geração, desenvolvido pela IBM. Seu tamanho era bem reduzido comparado com as máquinas como o ENIAC. Podemos ocupar somente uma sala comum. Ele é utilizado por grandes companhias, custando em torno de 13 milhões de dólares na época.